Olá! Neste vídeo vamos falar sobre vozes verbais. Eu sou o professor Lucival Rodrigues e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Nesta tela inicial, você pode ver 4 imagens diferentes que serão base para algumas explicações. Você vê que, a partir de cada uma dessas imagens, é possível pensar em ações diferentes e de diferentes pontos de vista. É disso que tratam as vozes verbais. Voz ativa. Na voz ativa, nós temos uma construção que tem sujeito ativo, que é aquele que faz a ação. Então, observando esta imagem aqui, podemos dizer, em voz ativa, que o homem está bebendo água. O sujeito é o homem e ele está realizando a ação de beber água. Nesta segunda imagem, temos uma situação a partir da qual podemos dizer que a moça está lendo um livro. A moça é o sujeito que está realizando a ação de ler um livro. Então, temos 2 casos de voz ativa. Além da voz ativa, temos a voz passiva, que se divide em 2 tipos: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva, a construção é feita com o sujeito passivo, ou seja, um sujeito que não faz ação, e sim recebe uma ação. O que significa analítica? A ideia de análise, ao pé da letra, tem a ver com quebra. Aqui tem a ver com detalhamento. Na voz passiva analítica, está bem claro quem é o sujeito, a locução verbal correspondente e o agente da passiva também pode aparecer, que seria o verdadeiro ator da situação. Vejamos os exemplos. A partir desta primeira imagem, podemos dizer o seguinte: o caminho é percorrido por esse homem. Neste caso, o sujeito, o caminho, não está realizando uma ação, e sim sofrendo a ação de ser percorrido. Quem de fato está realizando a ação? Esse homem, que está na expressão por esse homem. Nesta segunda figura, temos uma situação da qual podemos dizer: a paisagem está sendo observada por ele. O sujeito é a paisagem, que não está realizando uma ação, e sim sofrendo a ação de ser observada. Então, temos aqui uma voz passiva. E quem é o verdadeiro agente desta situação? É ele, na expressão por ele. Voz passiva sintética. O que significa sintética? Sintética vem de síntese, que tem a ver com uma junção, uma montagem bem juntinha. Neste caso, como se fosse um resumo, uma voz passiva resumida, que algumas gramáticas chamam de voz passiva pronominal. Vejamos. Essa voz passiva se constrói com o pronome apassivador se associado a um verbo ativo em terceira pessoa. Então, observe esta imagem outra vez. Em vez de dizer a paisagem está sendo observada por ele, é possível dizer observa-se a paisagem. Em sã consciência e fora do mundo literário, não tem cabimento achar que a paisagem está observando a si mesma. Na verdade, isto aqui é uma forma sintética de dizer que a paisagem está sendo observada. Mas aqui não aparece quem é que está realizando de fato a ação. Desta outra imagem, podemos dizer, em vez de o caminho está sendo percorrido pelo homem, simplesmente afirmar percorre-se o caminho. Em sã consciência e fora da literatura, mais uma vez digo, não imaginemos que o caminho está percorrendo a si mesmo, e sim que
o caminho está sendo percorrido por alguém, mas esse alguém não está aparecendo escrito nesta construção passiva. Esta é a voz passiva sintética. Voz reflexiva. A voz reflexiva não está relacionada a pensamento no sentido de reflexão cognitiva, e sim na ideia de reflexo mesmo, uma coisa que vai e volta. Nessa voz, o sujeito é ao mesmo tempo agente, é um sujeito ativo, e é paciente, é sujeito passivo, ou seja, aqui na voz reflexiva, o sujeito age e sofre a ação que ele mesmo praticou. Repare, o rapaz está se refrescando. O rapaz está refrescando a quem? A si mesmo. Então, isto aqui é voz reflexiva. Segunda imagem. A moça está se instruindo. A moça está instruindo a quem? A si mesma. Voz reflexiva. Terceira imagem. O homem está se exercitando. O homem está exercitando quem? Está exercitando a si mesmo. Voz reflexiva. Repare que na reflexiva é obrigatório o uso de pronome, que denuncia a reflexão. Quarta imagem. Essa pessoa está se dando férias. Essa pessoa está dando férias a quem? A si mesma. Voz reflexiva. O sujeito age e sofre a ação que pratica. Existe também uma variante da voz reflexiva, que nós chamamos de voz recíproca. O que é recíproco? É aquilo que você faz e recebe, mas não de si mesmo, de outra pessoa. Usa-se com verbos no plural e podem ser reforçados por um ao outro, mutuamente ou reciprocamente. Vejamos. Desta primeira imagem, pode-se dizer: elas se abraçaram. Elas abraçaram a quem? Esse se está mostrando que o abraço foi mútuo. Então, caso fosse necessário, para ênfase, poderíamos colocar: elas se abraçaram uma à outra. Segunda imagem. Dela, podemos dizer que eles estão se olhando, como se fosse eles estão olhando um ao outro ou um para o outro. Repare que o ato é recíproco. Desta terceira imagem, pode-se dizer que eles estão se cumprimentando, ou seja, estão cumprimentando um ao outro. Nesta quarta imagem, temos um trecho da Bíblia bastante conhecido, no qual Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na parte que diz amai-vos uns aos outros, está sendo empregado um pronome com função recíproca, como se fosse amai uns aos outros mutuamente, reciprocamente, amai um ao outro, como já está dito aqui como reforço. Repare que a transição entre voz ativa e passiva é simples. Vejamos os exemplos. Os calores intensos provocam as chuvas. Repare que aqui temos um sujeito, os calores intensos, o verbo de ação, provocam. Provocam o quê? As chuvas. Isso é voz ativa, porque os calores intensos estão realizando uma ação. Convertendo essa mesma mensagem em voz passiva, aquilo que é o dito objeto direto passa a ser o sujeito. Note, as chuvas são provocadas pelos calores intensos. Aquilo que era o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da passiva. Em os mestres aconselham os alunos, temos o sujeito os mestres, o verbo aconselham. Aconselham quem? Os alunos.
Ao passar para a voz passiva, este objeto direto passa a ser o sujeito. Os alunos são aconselhados. Note que na voz passiva não se pode usar um verbo isolado, é sempre uma locução verbal, não importa em qual tempo. Os alunos são aconselhados pelos mestres. Então, aquilo que era o sujeito da voz ativa passa a agente da passiva. Vejamos um caso no qual não há substantivo, e sim pronomes. Eu o acompanharei. Eu acompanharei quem? Ele. Mas como objeto direto, o pronome o está aqui no lugar. Lembre, o objeto direto, quando vai para a voz passiva, torna-se o sujeito passivo. Então ficará assim. Este o, que é oblíquo, vira pronome reto, pronome do caso reto. Ele será acompanhado por quem? O eu é pronome pessoal do caso reto, é aquele que funciona como sujeito. Como aqui ele não é o sujeito, tem que ser trocado por um pronome oblíquo. No caso, por mim. Eu o acompanharei converte-se em ele será acompanhado por mim. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.